Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira, 11 horas mais 23 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, o presidente Lula sancionou a Lei 14.611, que estabelece a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres. A igualdade salarial entre diferentes gêneros já era uma garantia prevista na Constituição Federal e também na CLT, a consolidação das leis do trabalho. Mas a gente sabe que na prática existe uma discrepância, uma distância entre os valores recebidos. Então, para analisar o que foi criado nesta nova lei, o que tem de diferente, se de fato vai trazer alguma mudança e correção, eu converso agora com a Silvia Monteiro, ela que é advogada especialista em direito do trabalho. Então, Silvia, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo em ter aceito o convite participar aqui do nosso Câmara Total. E primeiro, como é que você analisou essa discussão, essa votação que aconteceu e depois a sanção desta lei? Seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Espero poder contribuir com algumas palavras aqui, com alguns esclarecimentos. De fato, foi importante esta lei, Silvia? Então, como você bem colocou, né, a garantia de igualdade salarial ela já existe, né, desde 1952, foi uma alteração inserida na consolidação das leis do trabalho, na CLT, depois ratificada pela Constituição Federal, e existem outras legislações esparsas que proíbem essa discriminação, né? Então, essa garantia já existia. Qual foi a novidade da lei? Antes da nova legislação, para que a mulher conseguisse, ou qualquer trabalhador, obter, né, o direito à diferença salarial em razão dessa discrepância, obrigatoriamente essa trabalhadora tinha que entrar na Justiça do Trabalho para pleitear essas diferenças salariais, né? Então, enfim, ela primeiro precisaria se expor, isso acontece muito pouco em cargos de liderança, por exemplo, né? É difícil uma gestora entrar com a ação pedindo essa diferença, até porque sabemos que isso pode impactar no mercado de trabalho. Então, muitas mulheres acabavam por saber dos seus direitos, mas deixar isso para lá. O que a legislação traz de novidade? Ela estabelece uma punição e uma fiscalização intensa de maneira independente da mulher individualmente pleitear os seus direitos, né? Então, a primeira novidade é que ela estabelece que, além da própria diferença salarial, a mulher pode pedir indenização por danos morais, caso verificada essa diferença. Tá? Então, obviamente que depende do caso concreto, vai depender de uma análise de uma efetiva discriminação, mas antes o que a jurisprudência era pacífica, no sentido de que só era devida diferença salarial, a legislação também estabeleceu que é possível uma indenização por dano moral, ou seja, um dano que o juiz pode estabelecer por ela ter sido discriminada. Então, essa é a primeira novidade que a lei traz. Tá? A segunda novidade que a lei traz é estabelecer obrigatoriedade das empresas implementarem medidas afirmativas. Então, as empresas serão obrigadas, para demonstrar que não fazem essa discriminação, a estabelecer políticas de capacitação, canais de denúncia, então, algumas medidas que estabeleçam de forma afirmativa que a empresa não pratica nenhuma discriminação. Então, vai existir uma presunção das empresas que não fazem, que não estabelecem essas medidas, de que existe uma prática discriminatória. Então, isso é importante porque é simples da fiscalização verificar a existência ou não dessas medidas, independentemente da manifestação individual das mulheres. E isso torna muito mais fértil o ambiente para o Ministério Público do Trabalho e para o Ministério do Trabalho atuarem. Né? Então, as mulheres efetivamente não precisaram se expor numa ação individual perante a Justiça do Trabalho, já que os órgãos de controle, enfim, podem ajuizar essas ações em favor delas, independentemente da exposição individual. Então, essa é uma medida bastante inovadora da legislação.
Outra questão também, né, para as empresas maiores, se estabeleceu uma obrigação de publicação de relatórios com dados que demonstrem cargos de liderança, mulheres, como que é a remuneração das mulheres no mesmo nível de cargo. Então, isso também estabelece é uma medida afirmativa para as empresas maiores, mas isso fará com que elas tomem cuidado de alguma maneira no momento da contratação também ou de uma promoção. O que acontece? É muito comum que, em razão da dupla jornada da mulher, né, que nós sabemos que existe, as mulheres às vezes saem do mercado de trabalho e voltam aceitando ganhar menos. Isso é comum acontecer, né? Porque elas ficaram em razão de terem filhos ou porque precisaram cuidar da família de alguma maneira. Essa transparência dos relatórios, ela vai impedir que isso aconteça, porque a mulher acaba se submetendo, né? Enfim, então, e a punição é muito alta, porque é de 3% do faturamento da empresa, caso verificado. Então, existe uma consequência pecuniária muito importante, né? Enfim, basicamente, esses são as principais novidades da legislação, né? Como eu digo, poder pagar diferente nunca pôde, né? Nunca pôde, assim, há décadas não pode, mas hoje é preciso demonstrar que não pago diferente, né? É uma inversão um pouco da prova. Eu preciso demonstrar que eu estou comprometido, que a empresa está comprometida com essa equidade de gênero. Então, essa é a novidade importante da legislação. Isso já passou da hora, né, Silvia, dessa equidade, porque a gente já tem na CLT, a gente já tem na Constituição, mas a gente sabe que na prática isso não tem acontecido. Antes de nós falarmos mais até sobre punição nas empresas que não cumprirem com essa nova lei, até um detalhamento maior destas novidades, acho importante a explicação sobre quais são os critérios que se encaixam o mesmo salário para homens e mulheres, porque às vezes tem essa dúvida, né? Às vezes até quem está nos acompanhando. Então, qualquer função, tem homem e mulher, tem que ter o mesmo salário, tem diferenças, né? Tem que cumprir a mesma função, tem algumas especificidades? Tem. A CLT, o artigo 461 da CLT, fala que para pagamento, para ter direito ao mesmo salário, tem que exercer a mesma função com a mesma produtividade e capacitação técnica, tá? Isso vale para homem e mulher, para qualquer tipo, entre homens, entre mulheres. Então, para ser obrigatório o pagamento igual, precisa fazer a mesma função com a mesma qualidade técnica, né? O que a lei traz diferente não é a diferença salarial, é que ela pode punir a empresa se ela verificar uma discriminação estrutural. Então, se ela, ainda que exista, por exemplo, vamos pegar como exemplo um cargo de liderança, né? Gerente de produção e gerente de marketing, alguma coisa assim. Ambos têm cargos de gerência, só que são funções diferentes, certo? Se verificar, e eu posso pagar diferente pela lei? Posso. A lei permite que eu valorize mais uma função do que a outra. Mas se estruturalmente houver uma identificação que isso acontece só com mulheres, então eu verifico que todas as gerentes mulheres recebem menos, né? Enfim, ou diretoras, a lei permite uma punição administrativa, que é onde está essa questão dos relatórios e dos 3% do faturamento. Então, é como se fosse... Então, independentemente do cumprimento dos exatos requisitos do 461, existe uma punição para discriminação estrutural. Então, numa empresa, se eu tiver 10 gerentes, 6 homens e 4 mulheres, e essas 4 mulheres ganharem menos, você já tem uma evidência aí de que existe essa discrepância entre o salário de homens e mulheres. Existe no mínimo um indício, obviamente que precisaria olhar o caso concreto, né? Que pode de fato existir um motivo, uma justificativa para isso acontecer, né? Mas é um indício de que pode haver sim uma discriminação naquela empresa. Agora, certamente quem está nos acompanhando deve estar se perguntando, mas quem que vai fiscalizar isso na empresa? Porque muitas vezes a gente tem lei, mas falta fiscalização, falta colocar em prática. Quem que vai fiscalizar isso, Silvia?
A função é do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Então, hoje com o e-social, inclusive, ainda não foi regulamentado, né, essa questão dos relatórios, mas imagino que vão criar alguma questão sistêmica em que vai ser muito simples a fiscalização captar esses dados. Tá? Então, hoje, com a tecnologia, não é difícil para a fiscalização, isso eu digo Ministério Público do Trabalho. Desculpa, Ministério do Trabalho. E uma outra questão que tem que se verificado também isso não pode gerar um efeito inverso, né? Então, as empresas vão parar de contratar mulheres porque elas terão que demonstrar isso. Óbvio que qualquer tipo de medida afirmativa pode gerar, sim, uma discriminação, né? Mas eu não acredito que isso vai acontecer, até porque também existe uma possibilidade de uma ação do Ministério Público do Trabalho, se verificado isso, de entrar com uma ação em razão da contratação discriminatória, né? Da não contratação em razão de prática discriminatória. Então, acho que existe um bom cerco nesse sentido. Quais empresas que precisam seguir esta nova lei? Numa resposta anterior, você disse as grandes empresas. Essa nova lei foca só essas grandes empresas ou são todas? A lei ela foca em todas as empresas em relação às medidas afirmativas. Para grandes empresas, né, que são empresas acima de 100 funcionários, que são obrigatórios relatórios com os dados estatísticos, são para as grandes empresas e elas que estão sujeitas a essa multa de 3% do faturamento se não publicarem os relatórios. Mas as outras empresas, elas também estão sujeitas, são obrigadas a cumprir essa legislação, as medidas afirmativas, a capacitação das mulheres em cargo de liderança, e caso identificadas medidas discriminatórias, elas podem ser punidas em até 10 vezes o salário da pessoa que deveria receber, do quanto a mulher deveria receber. Ô Silvia, isso nós estamos falando das empresas privadas, nessa questão de mais transparência, de empresas públicas, de todas, e nas privadas é mais complicado essa ação do Ministério Público do Trabalho? São todas as empresas, né, enfim, que têm seletistas, inclusive empresas públicas, então todas as empresas que têm aplicação da CLT são obrigadas ao cumprimento da legislação. E não, o Ministério Público do Trabalho ele tem grande atuação em relação às empresas privadas. Obviamente que para iniciar uma fiscalização ou iniciar um procedimento preparatório de investigação, é necessário algum tipo de denúncia ou verificação dessa desigualdade, mas o Ministério Público do Trabalho tem plena autonomia para instaurar esses procedimentos. Você falou uma palavra importante que eu quero puxar, seletista, você disse. Essa lei, ela foca apenas para quem é CLT, uma empresa que contrata Sim. só autônomo. Essa igualdade, ela não vale? Não, a CLT ela é aplicável exclusivamente aos seletistas. Então, se uma empresa contratar de forma legítima, obviamente, os autônomos, ela não tem obrigação de cumprir a legislação em relação aos autônomos. E você entende que as empresas estão preparadas para realizarem programas de diversidade, de inclusão no ambiente de trabalho, que abranjam aí a capacitação de gestores, de lideranças e de empregados? Com a sua experiência, com tudo que você tem visto, as empresas estão preparadas para fazer isso? As grandes empresas, sim. As empresas menores não estão, né? Então, a gente também tem um ambiente em que a gente fala do Sudeste, de São Paulo, por exemplo, em que você tem grandes empresas mais preparadas para essa atuação e outras regiões do país que não estão tão preparadas. Tá? Então, eu acho que vai ser um caminho difícil, até porque existe um machismo estrutural na sociedade, né? Ele vem da educação. Então, eu fui criada num ambiente machista, assim como você também deve ter sido, independentemente de nós, né, reconhecermos isso. Eu não queria ter sido criada, mas são questões estruturais e que acho que precisa de muito tempo, de educação, de nós trazermos isso para a consciência, porque a gente fala assim, não, eu não sou machista, né, mas eu preciso trazer para a consciência que existe, sim, algumas questões que são. Quando eu começar a trazer
para consciência, programas de conscientização e de educação, só assim nós conseguiremos mudar isso. E aí acho que demandarão longos anos para isso acontecer. Então, esse é um caminho, né? Políticas públicas, esse tipo de obrigação, acabam sendo um caminho, um ponto inicial, mas não são a solução de todos os problemas. Sem dúvida, essa questão do machismo estrutural é uma questão de desconstrução que todos nós passamos. E lembrando, você que está nos acompanhando pode participar também, pode fazer algum comentário, alguma pergunta. Nós estamos conversando com a Silvia, que é advogada especialista neste assunto de igualdade salarial. Mande o seu questionamento, o número do nosso WhatsApp está aqui embaixo, 19 é o nosso DDD, 978293776, junto aqui com esta mensagem da nova lei federal que obriga a igualdade de salários entre homens e mulheres na mesma função. 19 é o nosso DDD, 978293776. Estamos ao vivo também pelo YouTube. Se você quiser, chat do YouTube, também estou com acesso aqui. Pode mandar que a Silvia vai nos ajudar. Silvia, numa resposta anterior sua, você disse sobre um outro lado, que daí as empresas podem ficar com um pé atrás, pode ser até um certo machismo, e não contratar mais mulheres. E eu li uma reportagem do portal Poder 360, que consultou advogados que disseram que a lei pode causar, então, um efeito contrário e redução na contratação de mulheres nas empresas. Tem algo a se fazer nessa questão de fiscalização também? E aí, quem seria essa fiscalização de falar, bom, já que existe essa lei, ou contrata como autônomo ou faz alguma fuga para continuar com essa diferença? Isso pode acontecer e quem poderia fiscalizar? Eu realmente acho que é difícil isso acontecer em grandes capitais, tá? Mas pode ter algum. E nós temos alguns exemplos de até não só legislações, mas como decisões do Tribunal Superior do Trabalho que impactaram em alguns momentos as contratações de mulher. Eu sempre dou o exemplo da estabilidade da gestante em contrato de experiência, né? Quando houve uma mudança da súmula, todo mundo falou, ninguém mais vai contratar mulher, porque o contrato ela já está grávida, né? E eu não vou poder mandar embora. Então, existiu num primeiro momento esse receio, mas não é o que se verifica. Né? A mão de obra feminina é muito importante em muitos setores, e a gente verifica que hoje, pelos dados estatísticos, as mulheres têm até mais qualificação, nível superior de pós-graduação do que os homens, por incrível que pareça. Né? Então, acho difícil que abram mão, em razão dessa legislação, é, da contratação de mulheres. Mas se isso se verificar de alguma maneira, o Ministério Público ele tem plena autonomia para instaurar um incidente, né, preparatório, e verificando prática discriminatória, ele pode ingressar com ação civil pública, né, contra essa empresa, com obrigação de contratação, por exemplo, de mulheres sob pena de multa diária, dano moral coletivo. Então, e é uma exposição de imagem muito ruim, né, que eu espero. Existe o risco, obviamente, né, com toda a legislação restritiva, isso acontece, mas eu não acredito que, de fato, se implementará. Silvia, nesta mesma matéria do portal Poder 360, este advogado diz que as normas têm caráter particular de avaliação para acusações de discriminação, o que poderia acarretar um aumento de ações trabalhistas individuais. Você entende que, de fato, isso pode acontecer? Este aumento seria prejudicial? Olha, a questão de ações individuais, ela já existia. Obrigação de pagamento de salários iguais já existia e sempre existiu. Eu não acredito que essa legislação vai ensejar um aumento de ações individuais. Entendo que sim, vai gerar um aumento de fiscalização, de necessidade de cumprimento de compromisso das empresas, né, com programas de diversidade e inclusão. Mas eu não acredito em ações individuais infundadas com esse objeto. Até porque, né, com a reforma trabalhista, existe uma sucumbência, caso não seja comprovada aquela situação específica, e não é simples comprovar uma equiparação salarial discriminatória. Né? Assim, não acredito que isso exista também em todos os lugares, não é algo comum de se verificar. Eu entendo que é muito mais simples se encontrar uma
situação de discriminação estrutural, ou oportunidade de se pagar menos para uma mulher naquele momento, porque ela está aceitando um salário menor em razão de necessidades da família, do que propriamente uma equiparação salarial nos termos do 461, porque eu sou homem, eu sou mulher, exerço a mesma função idêntica e recebo menos. Acho que é mais difícil de comprovar. Ô Silvia, a gente está falando aqui de uma lei que foi sancionada, mas essa lei, ela já está em vigor e existe um prazo para as empresas se adequarem? A lei já está em vigor, ela teve publicação e vigência imediata, em relação, obviamente, à questão de não poder pagar menos, né, como eu disse, repito, há décadas isso não pode acontecer, então ela tem aplicação imediata. Em relação às questões de relatórios e políticas de inclusão, a legislação ela não concedeu um prazo, mas em alguns momentos ela remete a atos do Poder Executivo. Então, nós imaginamos que em breve será publicado algum decreto do Poder Executivo regulamentando e concedendo algum prazo, né? Inclusive, a própria legislação ela fala que um ato do Poder Executivo vai regulamentar os critérios da fiscalização. Então, ele ainda não foi publicado, mas em breve isso deve acontecer, para um prazo para adequação. Eu queria retomar a questão da punição para as empresas que não seguirem essa lei de igualdade salarial. Então, existem dois tipos de punição, né? Uma delas é para as empresas que não seguirem, que se aplica para todas as empresas, tá? Então, que o valor é uma multa, já existia essa multa em caso de descumprimento, mas ela é aumentada, então ela é aumentada 10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregador. O que quer dizer isso? Então, se uma mulher ganha 1.000 e um homem 2.000, e se verificou que ela deveria ganhar 2.000 porque exerce a mesma função, será 10 vezes o salário de 2.000, uma multa administrativa. Então, essa é uma punição. A outra punição para empresas acima de 100 funcionários que precisam publicar alguns relatórios de transparência. Essa é uma multa que as empresas que não publicarem, elas têm uma multa de 3% sobre o faturamento, limitado a 100 salários mínimos, né? Então, são multas objetivas estabelecidas pela legislação. Além disso, né, o Ministério Público ele pode investigar, pode instaurar procedimentos preparatórios e verificada a discriminação, ele pode ingressar com a ação civil pública. A ação civil pública, qual que é o objetivo dela? É fazer com que a empresa cumpra a lei. E nesse fazer com que a empresa cumpra a lei, o Ministério Público ele solicita que o juiz estabeleça multas diárias em caso de não descumprimento. E essas multas variam de acordo com o critério do juiz. Pode ser de R$ 1.000 diários, pode ser de R$ 50.000. Então, fica muito a critério do juiz o estabelecimento de multa diária. E essa multa é o que a gente chama de astraente, ela não tem limitação. Então, enquanto a empresa não cumprir, se o juiz não limitar, né, pode haver um valor significativo. Diariamente, ela vai, por exemplo, ali R$ 10.000 todos os dias, até cumprir a lei. E o dano moral coletivo, que em casos assim costumam ser de milhões. Né, que eles até são destinados ou a programas sociais, ao fundo de amparo ao trabalhador, mas aí nesse caso de ação civil pública foge um pouco do controle, né? O empresário ele não tem ele não consegue provisionar, digamos assim, se preparar para o valor que viria em caso de descumprimento. E esse é o valor mais, digamos assim, mais elevado e com risco maior. E essa questão da transparência, nós, cidadãos, a gente consegue ter acesso, isso precisa ficar no site da empresa, vai ter um portal específico para a gente consultar, ou se a empresa quiser isso, fica lá com ela, e aí se alguém solicitar, ela pode enviar para as pessoas? Na verdade, o que a legislação estabelece é para enviar para o governo, né? Não é estabelecido um portal de transparência, imagino que nem será, até por uma questão de segurança e da LGPD, num site, por exemplo, como acontece com os órgãos públicos. Então, isso provavelmente será enviado
para o E-Social. Então, o governo terá acesso a isso, os órgãos de fiscalização, mas não o público em geral ou o próprio empregado, né? Ainda não foi regulamentado, mas imagino que seja esse o caminho. Ô Silvia, além dessa questão salarial entre homens e mulheres, a gente sabe que existem outras desigualdades decorrentes de raça, de etnia, nacionalidade, idade. Essa nova lei também contempla ou não? Também contempla. Apesar de ela falar da igualdade salarial, né, o próprio texto ser entre homens e mulheres, ela fala expressamente em questão de etnia, né, qualquer discriminação, raça, sexo, origem, a legislação também pode ser aplicada. É que os relatórios de informação, eles estão muito baseados na questão de gênero, né? Mas verificada qualquer tipo de discriminação, a punição ela pode acontecer, e aí estaríamos nessa questão dos 10 salários, né, do substituído, de quem recebe mais. Então, essa multa também se aplica em caso de pessoas de raças distintas, e se verificada qualquer outra espécie de discriminação. Essa inclusão realmente ela é muito importante, porque de fato a gente percebe, né, que existe aí na nossa sociedade essas discrepâncias. Silvia, foi estabelecido pela Agenda 2030, que foi firmado, né, em 2015 por 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas, a ONU, o compromisso de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Você entende que tem um peso importante também este acordo realizado na ONU por 193 nações, ou na prática isso fica muito ali entre o alto escalão e isso acaba não chegando na sociedade? Eu entendo que isso fica muito entre o alto escalão e não chega na sociedade, infelizmente, salvo com essas medidas de políticas públicas que, em razão desses compromissos internacionais, acabam obrigando o empresariado, enfim, ao cumprimento de algumas medidas. E também, em razão da globalização, quando e necessidade de comércio, acordo entre países e negócio entre países, o que verificamos é que muitas multinacionais já utilizam alguns critérios para a contratação de fornecedores. Então, eles perguntam quantas mulheres em cargos de gestão, né? Por exemplo. Então, isso acaba sendo um critério de contratação, e as empresas que não se enquadrarem também ficam fora do mercado, né? Então, eu acho que ao longo do tempo isso pode acontecer, mas não é algo imediato. E como este acordo ele está em 193 nações, essa não é só uma questão discutida no Brasil. Infelizmente, no mundo, a gente enxerga essa mesma questão. No mundo enxergamos essa mesma questão, mas na Europa e nos Estados Unidos isso está bem mais avançado em relação à necessidade de cumprimento, né? Então, nós verificamos, por exemplo, algumas medidas de licença maternidade no mesmo tempo que licença paternidade, para evitar discriminações nesse sentido, né? Então, temos outras medidas. Eu não acho que o Brasil, né, nós temos uma desigualdade social e temos um Estado que não tem condições de suprir isso, como países da Europa, por exemplo. Mas existem medidas muito rígidas em relação a isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, por mais que a legislação trabalhista ela seja muito escassa, uma das questões que geram indenizações muito significativas é, por exemplo, a discriminação contra a mulher. Então, isso é algo que existe. Quais são as barreiras que você enxerga daqui para frente para a gente dar efetividade nesta nova lei? O tamanho do Brasil é um problema, o machismo estrutural que você citou é um outro problema, questão de fiscalização, material humano para poder cumprir e punir essas empresas. Quais são as barreiras que deverão ser enfrentadas? Todas essas essas questões que você colocou são barreiras, mas eu entendo que o fato do Brasil ser muito grande, só grandes empresas serão fiscalizadas. Eu acho que, de fato, as pequenas continuarão vivendo na marginalidade, né? Como na falta de registro, isso. Mas eu acho que é um começo. Eu entendo que é um começo, né? Mesmo as empresas que estruturalmente têm um pensamento machista,
ainda que não saibam, como eu disse, muitas vezes não é consciente, né? Elas precisarão se adaptar e se reinventar, né? Se educar. E acho que nós, como pais, também temos que fazer isso com nossos filhos. As escolas têm um papel importante, né? Para que nós consigamos criar gerações diferentes e que vejam isso de uma outra maneira, porque não faz sentido, né? Por que que um preto ganha menos que um branco, ou porque uma mulher ganha menos que um homem? Não, não existe sentido lógico para isso. Então, isso precisa acabar. Esse exemplo, então, deve acontecer do macro para o micro, então. Sem dúvida. Porque é muito difícil para a fiscalização conseguir atingir os menores, né? Porque não tem tantos fiscais assim como gostaríamos, né? Mas as grandes empresas elas já estão engajadas nisso. E acho que na cadeia produtiva, quando se começa a exigir isso de toda a cadeia produtiva, isso vai chegar no pequeno. Porque o grande só vai contratar o médio se cumprir esses requisitos, e assim sucessivamente. Então, essa cadeia de valor vai ser muito importante. Não sei se a médio prazo ou longo prazo, mas em algum momento, não sei se pela fiscalização ou pela própria regra do mercado, porque os grandes deixarão de comprar dos pequenos que não cumprirem, se não vai ser mais efetivo. Acho que até as pessoas, as redes sociais, podem ter um papel importante nisso também, né? Porque uma exposição negativa de uma empresa, ela acaba gerando um prejuízo para ela. Não, sem dúvida, a exposição negativa em redes sociais ela é pior do que a fiscalização, né? Estamos hoje na política do cancelamento, as empresas às vezes preferem que cheguem 10 fiscais ou o Ministério Público lidar com ele do que com um influencer soltar, né, ali uma mensagem. Mas eu não tenho dúvida, aí começa a gestão de crise, né? Nós, como advogados, às vezes nós temos, não, olha, mas tem uma notificação do Ministério do Trabalho, e às vezes não se dá tanta importância como uma postagem de um influencer nas redes sociais. Não tenho dúvida. Eu acho que as redes sociais, tanto para o positivo quanto para o negativo, elas vêm com toda a força, e a política do cancelamento, ela de fato pode acabar por fechar uma empresa em razão de uma exposição negativa nesse sentido. A gente vê muito isso em violência contra a mulher, por exemplo, né? Que é algo que hoje, que obviamente que nunca foi admissível, mas que hoje gera um cancelamento que no passado às vezes era até aceitável, né? De alguma maneira, existiam aquelas piadas, né? mas será que a mulher... Oi? Passavam um certo pano, né? Toleravam Exato. Através das brincadeiras e piadas. Exatamente. Então, imagino que, de fato, as redes sociais terão um papel importante nisso. Silvia, para a gente poder encerrar, para quem está nos acompanhando, pegou a nossa entrevista aqui no meio do caminho, a gente já tem na CLT essa igualdade prevista, já tem na nossa Constituição e agora tem essa nova lei federal. Na sua visão, vem para agregar, esclarecer e uma forma mais afirmativa de combater isso, ou você vê com um certo problema essa nova lei e na prática terá problemas? Então, eu vejo como uma forma de agregar mesmo e reafirmar a necessidade das empresas não praticarem nenhuma medida discriminatória em razão do gênero. Enfim, então eu vejo ela com muito bons olhos e como uma obrigação da empresa agir de maneira não mais omissa, né? Ou de uma maneira refratária. Ela agir de uma maneira proativa para evitar que esse tipo de discriminação aconteça. Então, eu vejo com muito bons olhos. Silvia Monteiro, advogada e especialista em direito do trabalho, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, pelas informações que foram passadas aqui. Tenho certeza que de grande valia para o nosso público. Já faço um convite aqui para você retornar até o nosso Câmara Total para falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, foi um enorme prazer e sempre que eu puder contribuir eu fico à disposição.